ou se a gente ia alongar o jogo, mas não chutar de qualquer jeito, alongar num passe, no movimento do Evanilson, no movimento do Marcos Paulo, no movimento do Pacheco, e foi o que a gente treinou, e que foi tudo isso que aconteceu a partir desse tempo. Nós fizemos o 3-1, nós fizemos o 3-2, nós fizemos o 3-3, nós fizemos o 4-3, não valeu, mas nós fizemos. Então, quer dizer, nós produzimos até, acho que mais do que o Flamengo, naquele principal momento do Flamengo no primeiro tempo. Então, o Flamengo teve toda uma situação de primeiro tempo, nós tivemos toda uma situação de segundo tempo bem melhor, que acabou até que o Flamengo acabou fazendo cera, que eu não via isso há muito tempo, o Flamengo cair e desacelerar o jogo, e aí entrar o VAR, e aí dá 8 minutos e o jogo não anda, porque a sensação minha, e a sensação acho que de todos vocês, era que a gente ia empatar o jogo. Aliás, a gente já tinha empatado e virado, mas aí não valeu, porque eu acho que me parece que estava impedido. Mas o importante de tudo isso é visualizar essa situação que a gente precisa, no primeiro tempo, não dar essa possibilidade para um adversário, e principalmente para um adversário que tem todo esse poderio e qualidade, e se aproximar desse segundo tempo em termos de parte tática, parte mental, parte de equilíbrio, parte física. Você não sai de um clássico, de uma semifinal de um campeonato, sendo aplaudido pela sua torcida se ela não reconheceu que você... Não é pela derrota, porque aqui a gente não aceita, não gosta de derrota, não. Não estou vindo aqui dizer que... Não, nós não gostamos de derrota. Essa derrota está me doendo e está doendo em todos os jogadores, em todo mundo, na torcida, em todo mundo, mas principalmente que nós que estávamos ali dentro, doendo muito. Sabe por quê? Porque por todo o projeto de 98 minutos, nós merecíamos ter no mínimo empatado o jogo e classificado. Essa é a minha visão. Apesar de o Flamengo ter feito um bem melhor o primeiro tempo. Mas acho que na minha concepção, nosso segundo tempo foi muito melhor e nós produzimos, nós botamos a bola para dentro da rede. Das 4 ou 5 oportunidades que tivemos, nós fizemos 4. Não valeu 2. E uma ficou o Evanilson na cara do gol. Isso é uma produção contra um time estabilizado e organizado, entrosado, com o nível de qualidade que o Flamengo tem. Isso nos mostra o caminho que a gente está e que a gente precisa traçar para seguir nas competições que a gente tem. A gente tem um parâmetro, o parâmetro é alto. E foi isso que eu falei para eles. É desse parâmetro para frente que nós temos que ir, certo? Aqui, Odair, boa noite. Eu queria que você se aprofundasse um pouco em dizer que ações você tomou ali, principalmente no intervalo, foram chave para essa mudança do que estava acontecendo no primeiro tempo para o que aconteceu no segundo tempo, e em cima disso também emendasse na importância de o Fluminense ter mostrado essa força, essa reação, tendo em vista que o próximo jogo, na terça-feira, é praticamente o jogo do ano já para o Fluminense, pelo menos o jogo mais importante até aqui. É um jogo importante, mas não é um jogo do ano, porque tem o Campeonato Brasileiro, tem Copa do Brasil, a gente vai... Não. Era o jogo do ano hoje, porque é a semifinal, é que senão você traduz, é que o clube vai fechar a partir do jogo da Sul-Americana. Não é assim, é um jogo importantíssimo. E nós vamos com todas as forças para buscar essa classificação. Mas não é senão fica um negócio de parâmetro de definição, sabe? Que é a morte, e não é a morte. Entendeu? É importantíssimo e nós vamos para lá para buscar essa importantíssima classificação. Mas nós temos sequência. O Fluminense seguirá firme e forte, porque temos Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil para disputar. Sobre a primeira? Não, eu acho que assim, ó, nós tínhamos treinado e conversado, por quê? Se a gente pegar os nossos jogos que eu fiz ano passado contra eles, se você pegar os jogos do River, que o River fez contra o Flamengo, qual foram as duas principais características, por exemplo, que o River botou no jogo? Foi uma marcação intensa de pressão no homem da bola. O homem da bola do Flamengo não pensava e não tinha tempo para pensar. E a outra, o River recuperava a posse de bola no campo defensivo. Quando tivesse equilibrado, fazia essa jogada limpa de construção. A outra, ele alongava a bola nas costas dos laterais. Ele subia a bola nas costas dos zagueiros e muitas vezes não eram nem bolas limpas, direcionadas ou passes. Eram bolas somente para tirar a pressão do Flamengo no teu campo, para empurrar o time lá para o outro campo, subir a linha de marcação e o Flamengo ter que pegar a bola e vir construir lá de trás até aqui. Nós trabalhamos a bola de paralela nas costas dos laterais, nós trabalhamos a bola de infiltração nas costas dos zagueiros, nós trabalhamos a produção para
em uma construir desde o início, a outra chamar para a construção inicial e alongar essa bola. Só que a gente não conseguiu fazer isso no primeiro tempo. Nós deixamos e demos ao Flamengo muito mais dentro daquilo que o jogo do Flamengo quer. É ficar trocando passe ali atrás, sem rapidez, e o Flamengo te pressionando e te recuperando a posse. Quando você está com ela, não perde, pressiona, ou quando o Flamengo está com ela e perde rapidamente. E a gente não conseguiu fazer isso, né? Nas poucas vezes que conseguiu, a gente até saiu da pressão, mas foram poucas vezes. E aí quando o gol saiu cedo, o segundo gol também. Então isso tudo gerou uma desestabilidade, uma desorganização, que nós retomamos isso no segundo tempo, porque eu conversei no vestiário com eles que o jogo estava 2-0. Nós precisávamos nos reorganizar para daquilo que a gente tinha treinado, planejado como estratégia, para entrar no jogo, estabilizar o jogo, fazer o primeiro gol. E aí certamente a gente geraria confiança e entraria no jogo. Nós ainda tomamos o terceiro, num contra-ataque, numa bola que a gente não definiu aqui no ataque. São circunstâncias que a gente vai corrigindo para os próximos jogos. Mas depois disso, tudo aquilo que a gente treinou, pensou, visualizou do Flamengo, a gente conseguiu botar em prática. Porque ao mesmo tempo que a defesa não conseguia mais sair do Flamengo, aí a gente conseguia construir baixo também. Então a gente gerou esse desconforto para o Flamengo, por isso que eu te disse que a partir do terceiro gol, nós tivemos todo o domínio da partida e, na minha visão, merecíamos um empate e a classificação. Boa noite. Aqui é o Daí. Boa noite. Queria saber de você, se você conseguiu identificar, além do gol, o que faltou ali naquele primeiro tempo, já que na análise que a gente teve ali, faltou assim, um pouco de... O Flamengo ganhava mais na vontade ali no primeiro tempo, talvez. E no segundo você até chegou a falar do gol que levou muito cedo no primeiro, e no segundo também levou um gol cedo, e o Fluminense conseguiu, no mínimo, equilibrar nessa vontade e ficar até melhor no jogo, como você também já falou. O que fazer para manter esse segundo tempo para o restante da temporada, até que a gente viu no ano passado em alguns jogos chaves o Fluminense com muita vontade e ganhando jogos, em outros jogos, até no Campeonato Brasileiro, essa vontade um pouquinho mais abaixo. Então, o que fazer para essa vontade do segundo tempo seguir para o restante da temporada? Não, eu não posso falar nada sobre vontade dos jogadores. Os caras tiveram muita vontade no primeiro tempo e no segundo. É que no primeiro tempo não aparece porque, como você está perdendo de 2-0 e a sua situação tática e técnica e física, o adversário está melhor que você, está melhor com a posse, está melhor sem a bola. Está melhor na segunda, na primeira, parece que não se tem vontade, mas não é isso. Nós tivemos muita vontade, mas uma vontade não dentro daquilo que a gente vinha produzindo em termos de organização. Nós tomamos um gol muito cedo na bola parada. E aí, quisemos sair de qualquer forma para achar esse empate. E para o jogo de, sabe aquela trocação de soco? E não é esse tipo, você não pode fazer esse tipo de jogo contra o Flamengo. Porque é um time que ele tem muita qualidade. Se ele está em vantagem ainda no placar, ele te gera muito mais problemas. E foi o que aconteceu. Aí tomamos o gol num erro de saída nosso, né? Porque no momento que a equipe estava estabilizada em termos de marcação organizada, o Flamengo até conseguiu produzir algumas coisas, mas não gerou. Os gols não foram quando a gente estava organizado e postado. O gol foi de uma bola parada, foi de um erro de saída nossa e de um contra-ataque que nós não definimos. Então a vontade ela é muito relativa nesse processo. Eu acho que o time teve vontade nos dois tempos. Foram distintos as situações do primeiro para o segundo, porque a gente não conseguiu produzir tecnicamente, taticamente, aquilo tudo que a gente tinha treinado, e aí no segundo tempo a gente conseguiu. Aí parece que a gente teve mais vontade, mas eu acho que a gente teve mais organização, nós nos reorganizamos dentro da partida, e aí conseguimos ter esse volume, essa imposição em cima do time do Flamengo, para buscar o resultado que estava muito adverso. Então tenho que chamar a atenção e dar os parabéns em relação a esse processo de retomada e de busca de um resultado até o último segundo. Por isso que a torcida do Fluminense aplaudiu. Ela não aplaudiu a derrota, ela aplaudiu o espírito,
Ela aplaudiu a retomada de confiança, ela aplaudiu o jogo que o Fluminense fez a partir do terceiro gol. É nisso que nós temos que basear para que nas próximas partidas a gente possa produzir o mais próximo disso nos 90 minutos. Boa noite, Odair. Você falou da questão dos jogadores do Flamengo fazendo cera. Em um determinado momento eu vi que você e o Jorge Jesus discutiram. O que aconteceu ali naquele momento? O que um falou para o outro? Não discutimos. O Gabriel, porque o árbitro estava visualizando uma situação de pênalti no nosso empate, no VAR. E aí o Gabriel veio próximo de mim e falou para mim que se acalma, o VAR está vendo. Eu disse, se acalma, é fácil para você, que você está ganhando o jogo, né? E aí o Jesus veio, porque o Gabriel estava conversando comigo, e o Gabriel é meu amigo, porque trabalhamos juntos na Olimpíada e temos essa relação, mas ali cada um está defendendo o seu, e quando ele me disse, pô, calma, que calma? O cara está visualizando uma possibilidade de me tirar um gol, que é o gol de empate da nossa classificação, eu falei, que calma. E aí o Jesus veio, achando que talvez tivesse alguma coisa, mas nós estávamos falando de normalmente, e aí ele veio tirar o Gabigol. E eu falei, profe, te acalma que ele é meu amigo, conheço bem. Gabigol, vai pro jogo e tá tudo certo. E foi isso, ninguém discutiu, não teve nenhum tipo de situação, foi exatamente o que eu te falei. Daí, queria que você explicasse melhor em relação ao que não deu certo. Você disse que é questão de saída de bola, bolas alongadas, muito pela questão do Flamengo pressionar bastante o Fluminense no campo defensivo. E aí eu te pergunto numa questão até pelo Hudson. Queria que você explicasse um pouco a não utilização do Hudson, que em tese seria um segundo volante com melhor saída de bola.